Olá, uma boa noite a todos. Meu nome é Luiz Felipe e junto aos meus colegas eu vou estar apresentando o trabalho sobre o esporte modalidade remo adaptável, ou remo paralímpico, como pode ser chamado e encontrado também. Bom, o remo adaptável teve sua oficialização nos Jogos Paralímpicos de 2008, em Pequim, onde, por mais que ele tenha sido oficializado nesses Jogos, ele já vinha sendo praticado de diferentes formas em diversos países, seja no Brasil quanto em vários outros. Vale ressaltar também que nesses Jogos aí de 2008, de Pequim, o Brasil conseguiu a façanha de conquistar as medalhas de bronze por dois para-atletas numa modalidade específica chamada Double Stiff Mistos, que a gente vai poder explicar um pouco mais para frente. Os para-atletas que conseguiram essa façanha foram os atletas Elton Santana e Josiane Lima. Bom, sua história no Brasil começou por volta de 1980, onde ele estava sendo usado de forma recreativa, como uma reabilitação ou de efeito terapêutico para pessoas com deficiências, sejam físicas, mentais ou visuais. Vale ressaltar também por mais que ele tenha sido oficializado ali em 2008, e como eu disse, ele havia sendo praticado há muitos anos, ele não tinha tanta visibilidade, ele só conseguiu uma maior visibilidade ali por volta de 1830 ou 29, ali nos Estados Unidos, quando duas universidades de Oxford e Cambridge começaram a realizar alguns jogos de rivalidade entre eles, adaptando o remo ali para poder realizar esses jogos. Tanto que se tornou tão grande que até hoje ainda é considerado um esporte importante para eles, e tanto um evento anual agora se tornou também. Regras: a passagem é realizada em uma raia de 1.000 metros, ao invés de 2.000 metros padrão no remo. Em eventos mistos, metade da tripulação deve ser do sexo masculino e feminino outra metade. Timoneiro, ambos os sexos. Para barcos single scaff, uma pessoa é necessário o uso de flutuadores laterais que evite que o barco vire, trazendo a maior segurança ao praticante. O regimento interno e os regulamentos que regem as regatas paralímpicas são a mesma da FISA, Federação Internacional de Remo, que regem as regatas convencionais. A prática dessa modalidade inclui pessoas com deficiência ou limitação física e déficit intelectual, que têm mobilidade mínima dos braços, incluindo paraplegia, quadriplegia, síndrome de Down, cegueira, deficiência visual, esclerose múltipla, paralisia cerebral e espinha bífida. Esse esporte é disputado em três modalidades: PR3, pernas, troncos e braços. O barco é formado por remadores que possuem mobilidade nas pernas, troncos e braços. Existem dois tipos de barcos: o PR3 com 4 misto, PR3 Mix 4+, formado por 2 homens, 2 mulheres e um timoneiro; PR3 Double Skiff misto, PR3 Mix X2, formado por um homem e uma mulher. Temos a categoria também PR2 tronco e braços, que o barco é formado por remadores que possuem mobilidade nos troncos e nos braços. Este é apenas um tipo de barco, que é o PR2 Double Skiff misto, sendo um homem e uma mulher, ambos com assento fixo. Temos a categoria também PR1 braços e ombros, onde o barco é formado por remadores que possuem somente mobilidade de ombros e braços. Essa categoria está presente apenas nos barcos individuais, PR1 single skiff masculino e PR1 single skiff feminino. Os remadores utilizam assento fixo e equipamento de proteção obrigatório. Bom, agora a gente vai passar um vídeo sobre o esporte para um melhor entendimento e uma melhor visualização. Bom, os barcos eles são classificados como single skiff, double skiff e four skiff, como comentado anteriormente. Isso significa que no single skiff apenas um atleta irá competir com um par de remos. No double skiff serão 2 atletas, cada um com um par de remos. E no four skiff serão 4 atletas, cada um com um par de remos. O timoneiro
a pessoa que cadencia a remada, faz com que os remadores aumentem ou diminuam a velocidade e guia o barco nas raias, porque nas provas de foreskiff competem pessoas com deficiência visual, então elas precisam de uma orientação, se rema mais para um lado ou mais para o outro para alinhar o barco na raia. Destaque. Um dos destaques atuais do remo adaptável é o atleta René Pereira. Ele conquistou uma vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que ainda não ocorreu por causa da pandemia, mas está para acontecer nesse ano de 2021. E agora a gente vai apresentar um videozinho sobre a história dele. Diferente de todo mundo que você conhece, os passos de René Pereira não deixam pegadas. Na história que ele traça pelo caminho, não há espaço em branco. A vida dele é assim, ele traça metas e corre atrás. Hoje a meta é uma medalha nas Paralimpíadas. Há 10 anos, o objetivo era reaprender a andar. Na época eu era residente de ortopedia, estava fazendo especialização, tudo na minha vida ocorrendo de forma normal. E de repente comecei a sentir fortes dores na coluna e do dia para a noite eu acordei, fui tentar fazer xixi, já não conseguia fazer. Em 12 horas eu já estava paraplégico. Uma bactéria atingiu a medula de René. Uma espécie de furúnculo que nasceu no lugar errado, vamos dizer assim. O momento mais difícil foi quando chegou um médico na sala do hospital. Psiquiatra. Que disse a ele que ele não andaria mais, que ele não... que ele se acostumasse com aquela vida. Se acostumar com aquela vida não estava nos planos. Via muito a vontade dele de voltar a andar. Então nunca passou pela minha cabeça, apesar dele ter ouvido alguns médicos dizerem que ele nunca ia sair da cadeira de rodas, de que ele ficaria ali. Anos de motivação, fisioterapia e esporte. Primeiro a natação e depois o remo. O remo entrou e tem uma importância muito grande na minha vida hoje, por ter sido o esporte que me levou, talvez, ao lugar mais longe, ao lugar que eu mais almejei desde a minha infância. O sonho era chegar nas Olimpíadas e ele conseguiu. Garantiu vaga nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Há 4 anos, mais ou menos atrás, ele traçou esse objetivo que hoje ele está alcançando. A profissão de médico ficou em segundo plano. Os treinos diários passaram a ser rotina, no mar e em casa. A casa passou por algumas adaptações, até por causa da cadeira de rodas. E para não deixar de treinar mesmo aqui, o móvel passou a ser essencial. Esse aqui, um simulador de remo. O simulador nunca para. Se René não está treinando, Arthur, o filho de 6 anos, aproveita. Quem cobra é Arthur. Arthur cobra? Arthur é o maior cobrador de medalhas. Se eu for para um campeonato e chegar sem medalha, para ele não servia. Tem que ter medalha? Tem que. Tem que levar, sair daqui de manhã cedo e trazer, chegar com a medalha. É, E ele chega? às vezes. E quando não chega, você fala o que pra ele? Para ele ir lá pegar. Tá certo. Qual é a medalha que você gosta? Ouro. Ouro. É exigente ainda. Eu chegar aqui sem medalha, realmente ele não vai ter servido eu ter ido para as Olimpíadas. Pelo menos para ele, né, pai? É. Arthur sabe que pode confiar. Aprendeu com o pai a importância de traçar o caminho.